E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre um capacete muito famoso que o pessoal gosta bastante, que é o AGV K3. A gente vai falar um pouquinho sobre ele para tentar sanar algumas dúvidas aí de quem tem ou pretende comprar, enfim. Vamos começar com o release que a própria fábrica divulga sobre as características do capacete, né? Então os capacetes da linha K3 tem o casco feito pintado, né, em HIRTH, que é uma tecnologia da AGV. Vocês podem ver que isso é muito visível nos capacetes da AGV. A pintura é muito elogiada, os grafismos, né, em geral, e a pintura é de grande qualidade realmente, né? O casco, o material do casco é de resina termoplástica. Isso a gente vai falar daqui a pouco, de alta resistência, né, como eles divulgam. A forração é antialérgica e é feita de um material patenteado pela AGV, que é o Drylex, né? Com tratamento higiênico e tal, antibactericida, aquele monte de coisas que vocês já estão acostumados. Todo o forro é removível e lavável, né? Isso é importante, excluindo o neck roll. O que é o neck roll? O que é no forro do AGV que não sai? É essa parte aqui, ó. Vocês vão perceber que ela tem um acabamento específico para o pescoço. Isso aqui não sai. Não tentem retirar porque não dá para lavar. Você consegue só lavar em loco, né? Dentro do capacete você passa aqui a buchinha para lavar, certo? Ele tem um sistema de ventilação frontal. Aí nós temos duas entradas de ar. Aqui, ó, a entrada de ar da viseira, que a gente já está acostumado, né, nos capacetes, e uma entrada de ar aqui em cima, né, que eles trabalham, todos os capacetes trabalham sempre em dois dutos, né, a maioria, e sistema de entrada de ar aqui, e o sistema de saída de exaustão aqui, ó, tá? Simples, né? A viseira anti-neblina, anti-risco, né? Feita de material de policarbonato, né? Fácil de tirar, que é o modelo XQRS, que é o Extra Quick Release System, que a gente vai mostrar aqui já daqui a pouco como é que funciona. Dá para trocar rápido, sem ferramenta, isso é verdade, né? E basicamente é isso. Uma coisa que muda. Qual é o sistema de fechamento do K3? Isso depende de onde você compra o seu K3. Se você compra o K3 no Brasil, o fecho é um micrométrico. Qual é o fecho micrométrico? Vou pegar aqui de um LS2. Se der para dar um zoom aqui, ó. É isso aqui, ó, que tem essa serrinha, né? Que a hora que você fecha faz esse barulhinho, esse cleque aqui. Esse é o micrométrico, que eu não gosto. Falaremos isso daqui a pouco. Se você comprar ele dos Estados Unidos, americano, é esse fecho aqui, ó. Se der para dar um zoom aqui, vamos tentar. Que é o Double D, ou duplo anel, que é o melhor sistema de fechamento que tem, que é o homologado para corridas. Todos os capacetes de corrida são assim, tá? E se você comprar na Europa, ele vai vir também com um micrométrico, como no Brasil, certo? Bom, qual é o problema? Quais são os benefícios do K3? Por que eu compraria um K3? Por que eu não compraria um K3? Muito bem. Primeiras impressões. O K3, no site da AGV, a AGV classifica ele como street. É um capacete de rua, tá? Não é um capacete para você sair rasgando a milhão nas estradas, nem em autódromo. É um capacete de rua, é um capacete de dia a dia, tá? Isso você vai perceber quando você coloca ele. O forro dele, ele é mais simplificado, ele não é tão... A sensação que você tem não é tão intensa, de tão acolchoamento quanto um modelo mais
mais top, assim, um modelo mais race, né? Porque para facilitar mesmo o tira e põe, né? Que a gente tem aí no dia a dia. Mas ele tem um bom desempenho em altas velocidades, que eu falo acima de 150 por hora. Ele não vai girar, ele não vai voltar para trás, ele tem um comportamento padrão e regular em altas velocidades, embora não seja especificado para esse tipo de uso. E as pessoas usam, a gente sabe, né? K3 virou febre, né? Entre os motociclistas aí. Por quê? Porque é um capacete que está sendo vendido a um preço básico, a um preço razoável. Isso também, lógico, depende de onde você vai comprar, né? E quando o cara pensa, ele troca de moto, ele fala, vou comprar um capacete mais bacana e tal, ele fala, a AGV é uma marca que é referência. Então o cara quer comprar um AGV para dizer que tem um capacete chique, muito top e tal, e vai e compra um K3. O K3 é street, gente, é básico, certo? E você pode perceber isso olhando um K3 e um capacete mais sofisticado. Qual que é os benefícios que eu particularmente gosto? Ele entra muito pouco vento, ele deixa entrar muito pouco vento aqui embaixo, na queixeira. Ele tem um bavete removível, tá? Aliás, uma dica, nunca retirem esse bavete, porque uma vez que você retira para você pôr, fica complicado, ele acaba saindo à toa toda hora, tá? Se você puder não tirar, não retire, deixa ele do jeito que tá, né? Então, no frio é uma beleza. Esse capacete é muito bom no frio porque ele entra muito pouco vento, muito pouco ar aqui por baixo, na queixeira. Então, é conforto. Os street, né? Velocidade ali de cruzeiro, 100 e pouquinhos por hora. É um capacete muito bacana para uso street, para uso dia a dia, para frio e tudo mais. O sistema de viseira dele que eu falei que eu ia comentar com vocês é realmente simples, tá? Você tem que conseguir aqui focar aqui, ó. A gente conseguir, vocês já devem saber, mas a gente vai tentar. Você tem aqui a viseira, você ergue ela até o último estágio, certo? Vai ter aqui um ganchinho que você puxa e ele já dá o clique. E aí é só você puxar a viseira, certo? Um detalhe, essa peça aqui, chamada de pivô, ela é inteira de plástico. Inclusive a mola que a gente puxa aqui, a mola é de plástico. E isso quebra muito facilmente. Felizmente, essa peça ela é substituível, dá pra gente comprar o par, né, dos dois lados. Mas aí tem um gasto e tal. Eu particularmente acho que não era para ter esse tipo de problema. Para encaixar, a gente encaixa a viseira, né? Puxa a travinha, enfia a viseira e tá resolvido o problema, tá? Então, é aquilo que a gente fala. É um capacete básico. Uma peça dessa inteira de plástico, tá? Talvez a gente poderia esperar mais de uma AGV. A viseira, lembrando, K3 nós temos viseira prata, que a gente pessoal conhece como iridium, né? A espelhada prata, a espelhada azul, a fumê, que é essa aqui, né? Que não é muito clara, mas a impressão que eu tenho é que ela é mais clara que a escura do GPTEC, né? No sol o GPTEC ela é um pouquinho mais escura. E a camaleão, para quem não conhece a viseira camaleão, é essa aqui, ó. Tá? É essa viseira aqui. Vários capacetes têm essa viseira que o pessoal chama de camaleão, mas na verdade o nome dela oficial em inglês é rainbow, é arco-íris, né? Essa viseira do K3 camaleão, ela é transparente, certo, gente? Ela é transparente com um tratamento refletivo colorido, tá? Que em teoria ajuda a difundir as luzes, principalmente à noite, né? Que a luz bate bem forte, ela ajuda a difundir.
Mas na verdade isso aqui vai muito de gosto. Tem gente que adora, usa durante o dia e à noite. Ela é permitida usar durante os dois períodos, tá? Dia e noite. Tem gente que não gosta. Eu particularmente acho ela meio estranha à noite, mas ela dá um visual bacana. Isso é inegável, dá um visual bacana sim, tá? A viseira, gente, ela é anti-risco, ela é anti-embaçante, anti um monte de coisa, né? Anti-neblina e tal. Mas ela, não só essa viseira, como todas as viseiras em geral, tem problema, tá? Elas embaçam, certo? Na chuva é um problema. Elas embaçam e embaçam mesmo, tá? Pode ser, tem um tratamento, mas tem, mas o tratamento não dá conta. Ela é anti-risco, sim, mas risco leve, coisa simples, tá? Tomou pedrada na pista, já era. Risca mesmo, tá? E anti-neblina também, né? Seria elas têm um tratamento de cristalização, onde quando a água bate da chuva, ela vira gotinhas, né? Essas gotinhas escorregam na superfície da viseira. Então, você está andando lá uns 100 por hora, acho que uns 80, acima de 80 por hora, você está andando lá, a chuva bate, você vira a cabeça e o próprio vento que vem no capacete empurra as gotinhas para trás e limpa a viseira. É uma coisa bem interessante, tá? A maioria hoje das viseiras no capacete mais básico, até os mais tops, tem esse tratamento e você pode criar esse tratamento através de sprays, né? Existem uns sprays aí de cristalização, certo? Ele tem uma narigueira removível, vocês podem ver, ela sai, né? Uma narigueira bem simples, tá? Mas dá conta do recado, né? Só que essa entrada de ar aqui, essas entradas de ar aqui dos capacetes, pessoal, elas são específicas para não deixar a viseira embaçar, né? Você pode ver que o vento entra por aqui e quando você olhar no seu capacete aí, ele tem os dutos de ar aqui, ó, tem umas saídas de ar aqui já bem no começo, que é para bater já na beirada da viseira e não deixar embaçar. Não dá certo, embaça do mesmo jeito, principalmente para quem usa óculos, embaça mais ainda, né? E aí você vai ter as duas entradas de ar aqui. Na hora que você está andando com o capacete, você sente pouca diferença. Se você abre, né, a entrada de ar ou fecha, ou então naqueles que você tem vários graus de abertura e fechamento, eles não é só aberto e fechado, tem meios termos, né? Poucos capacetes você sente a diferença, né? Tipo, abri, agora estou sentindo, tá? Porque assim, alguns capacetes como esse aqui, a entrada de ar vai direto pro duto do capacete. Então, muitos capacetes, as entradas de ar não são para refrescar a sua cabeça, mas são para refrescar o casco, né? Vocês já devem saber que o casco ele tem esse material aqui por fora, que pode ser de um monte de coisa, né? No caso aqui é resina, termoplástico. Por baixo tem uma camada de isopor, né? E esse isopor ele é furado, ele tem um canal, né? Ele tem um desenho, né? Um canal lá, um túnel, né? Vamos dizer assim, um túnel no meio do isopor. E o vento passa por esse túnel para refrescar, manter a temperatura do casco e manter também uma temperatura agradável dentro do capacete, tá? Nesse caso aqui, o duto ele vai por dentro do isopor e só. Você tem outros capacetes que tem uma entrada de ar para o capacete e outra que vem direto na sua cabeça, direto no seu crânio, né? Não passa pelo duto, então o vento entra direto em você. E a outra entrada vai para o capacete. Nesse caso, volto a dizer, capacete básico, capacete simples, só temos uma entrada, que é uma entrada que deve fazer diferença, porque se ela existe aqui, ela faz diferença, mas na hora que você está andando, você não percebe, agora abri, agora fechei, você não sente muita diferença, tá? O forro a gente já falou, você pode tirar, lavar, o bavete também não recomendo, tá? É um capacete confortável, veste bem, tá? Não tem pontos críticos na hora de você colocar. Ele protege bem, completamente, as bochechas, o crânio, enfim. Mas tem o problema do casco.
O que é o problema do casco? O pessoal, muitas vezes vocês vão olhar e vão ver, por exemplo, ABS, ou então esse que tem nas descrições do AGV, resina termoplástica de alta resistência, resina injetada e não sei o que. O que isso quer dizer, pessoal? É plástico. É plástico. Tá? É plástico. Ah, mas quer dizer que um AGV, então, ele é a mesma coisa que aquele capacete que eu pago os 50 reais lá, que os motoboys usam? Não, não é. Mas o material é o mesmo. Tá? Só que a forma como o plástico inteiro é injetado, a forma de produção é modificada. Você pode perceber, você tem capacetes de resina, de plástico aí, que você quase dobra ele no meio, né? De tão mole que eles são. Um AGV, uns capacetes de melhor qualidade, você percebe que isso não acontece, mas é tudo plástico. Tá? Isso tem que ficar bem claro pra gente, é plástico. E vocês sabem que plástico, imagina um plástico numa pancada, né? Você tem um limite de velocidade que não é declarado oficialmente, tá? Mas o que a gente ouve por aí, né, é que um K3 seria para no máximo uns 180 por hora, né? É claro que uma pancada num capacete de plástico a 180 por hora vai te trazer muitos problemas, né? Mas é plástico, tá? O material, essas resinas, o ABS, enfim, tudo que é essa nomenclatura aí é o mesmo para todas as fábricas. Não existe um plástico mais caprichado ou um plástico de melhor qualidade que aquela marca tem e a outra não tem. O material é o mesmo para todo mundo, certo? Mas a forma como ela é feita e também o que faz a diferença de um capacete de plástico para o outro? Os detalhes, né? A gente tem aqui, ó, que eu esqueci de mostrar também, tem uma saída lateral de ar aqui, tá? Que um capacete comum de plástico não tem, né? A gente tem aqui o aerofólio aerodinâmico, que também tem aqui uma saída de ar, né? Então a gente tem duas nas laterais e aqui em cima, que um capacete não tem. A qualidade do forro, tá? A qualidade do forro, a densidade da espuma, um capacete como o K3 vai demorar um pouco mais de tempo para lacear do que um capacete mais simples, como um LS2, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A qualidade da viseira, o acabamento, né? Por exemplo, os botões aqui de abertura e fechamento, né? Das entradas, então isso faz a diferença no preço, tá? Mas aí vem a pergunta que a gente não pode fugir: vale a pena ter um K3? Vale a pena comprar um K3? Nós estamos agora estamos gravando esse vídeo em março de 2013 e o preço médio cobrado dele em loja é R$1.000, R$1.100 e capacetes de origem importada de 750 a 850 reais. Vale a pena? Qual é a minha opinião? Não vale a pena pagar esse preço, que seja 800 reais, uma média aí, a R$1.000 num capacete, não vale a pena, né? É claro que a AGV tem alguns trunfos, e o principal trunfo, na minha opinião, é a marca. Você tem o Valentino Rossi, o 46, que é uma referência no mundo, né, das motos. Claro, você tem grafismos excelentes. Para mim, a AGV tem os grafismos mais bonitos no geral, assim, né? De todas as marcas. Você tem grafismos maravilhosos aqui de capacete, como esse, o Dreamtime, que é muito bonito, né? Mas se você tirar essa parte, você tem, lógico, a marca, a AGV estampada, isso é uma questão de status, nós não podemos negar isso, não podemos ignorar isso. Existe essa situação. Mas não, na minha opinião, não vale. Não vale porque você, de repente, você consegue na mesma faixa de preço ou por alguma diferença, né? Alguma diferença ali de 50, 100 reais, comprar um capacete muito melhor, de outra marca muito melhor. Como por exemplo, vamos citar, qual capacete então? Um Scorpion, um ESO 500 ou um ESO 750, que é infinitamente melhor que um K3 na minha opinião,
e custa até menos que um K3, tá? Mas aí vai da consciência de cada um, né? Porque às vezes o pessoal quer a beleza, quer a marca e não tá nem aí se o preço, se tem mais segurança, se tem menos segurança, tá? Mas uma coisa que a gente pode fazer é comparar um K3 com esse capacete aqui, com o capacete meu antigo, um LS2. Você tem algumas diferenças, é tudo plástico, certo? É tudo resina, né? Mas esse capacete custa um preço, em média. Esse aqui é o primeiro modelo do LS2 que veio para o Brasil, mas nós temos hoje já modelos mais novos, né? Nós temos algumas diferenças. Peso, o AGV é mais leve, isso traz mais conforto pra gente na hora de dirigir, né? Você tem a questão do forro, o LS2, o forro desse LS2 laceou muito mais rápido do que o do K3, né? Esse aqui já mudou até de tamanho, poderia aumentar um tamanho dele. Os detalhes, né? O acabamento e tal. E o problema que acontece com capacetes tipo do LS2, que é um capacete muito bom, certo, gente? Mas o que acontece hoje é que algumas empresas, algumas importadoras começam a trazer uma determinada marca de capacete, de equipamento, enfim, lançam essa marca, enchem o mercado com essa marca, tá? E depois retiram esse item do mercado e começam a vender outra marca. Aí todo mundo que tinha o equipamento daquela marca fica na mão, porque você começa a não encontrar mais peças de reposição, né? Uma sacanagem que eles fazem, de modelo para outro modelo muda tudo, muda o sistema da viseira, muda o forro, muda o narigueiro, então você não consegue reaproveitar as peças, você acaba ficando sem peça de reposição e há um reposicionamento de preço, né? Aquele capacete que eu mostrei para vocês, o LS2, em maio de 2010, quando eu comprei ele custava R$420 em média, né? Um ano depois, em 2011, ele foi para R$300. E hoje, já em 2012 já era possível ver isso, ele pode ser encontrado a R$199. Isso é complicado, porque muitas vezes quem anda de moto sabe que você tem um equipamento, mas você usa pouco ele. Porque você tem outros equipamentos, você tem várias jaquetas, vários capacetes, e você usa pouco. Aí você vai vender, você não consegue muita coisa, porque é um capacete que já ninguém mais não vende mais, ninguém encontra mais, já ninguém conhece a marca, ele desvaloriza muito. E isso, marcas conceituadas como a GV já não acontece. Um K3 ele desvaloriza muito pouco, né? E a gente sabe que às vezes vender e comprar um capacete usado é negócio. É negócio porque, justamente por isso que eu falei, o dono usa pouco, usou ali 4, 5, 6 vezes, 10 vezes, usou pouco numa viagem aqui, outra ali, tem um risquinho ou outro, o forro ainda tá bom, viseira tal, você consegue um desconto bom em relação ao novo, você pega e compra, e às vezes é negócio sim, Então, marcas conceituadas como a AGV, a JC, a enfim, não tem esse tipo de desvalorização, porque já são marcas bem firmadas no Brasil e no mundo e tal. Agora, capacetes que são conhecidos mais lá fora do que aqui, e aí vem esse lote de importação, tem esse tipo de problema, né? Desvalorização e parte de peça, né? Enfim, o recado que eu dou então para vocês é: sempre invista num capacete bom, nós temos muitas opções, tá? A preços acessíveis, acima de R$200 você já consegue comprar um negócio bacana, 200, 250, R$300, um negócio que, mas R$300 vai durar o bastante para você ver que aqueles R$300 valeram a pena, tá? E você tem uma série de facilidades que aquele capacete de R$50 não te dá, que é, por exemplo, troca fácil de viseira, praticamente todo o capacete ele é substituível, as peças, né, quase, por exemplo, uns 80%, acho, por exemplo, desse K3 é substituível, desde o aerofólio, o forro, a narigueira, enfim, né, os slots aqui, o pivô é trocável, então vale a pena, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês, a nossa opinião, tá? A gente usou o capacete por bom tempo, tá? Esse capacete ele é meu pessoal, então demorou aqui, eu tenho ele já há uns 2 anos, dá pra ter uma ideia bacana, tá? Pouco ruído,
Esquece de você achar que você vai ficar surdo dentro de um capacete, tá, gente? Qualquer capacete que for vai ter ruído. O nível de ruído dele é muito... é aceitável para um capacete desse tipo, tá? Confortável, entra pouco vento. Essa entrada de ar aqui funciona muito bem para refrescar. Inclusive, se você tomar uma chuva aqui, você vai começar a beber água, porque ele é direto para a boca, tá? Então é interessante, sim, é um sistema que funciona, tá? Então fica aí, vou colocar um e-mail para vocês aí entrarem em contato, e valeu pela atenção e até a próxima. Obrigado.